Hoje eu vim aqui com meu penteado última moda em Paris, com a cara lavada, sem roteiro, para um propósito muito importante. Essa ideia é justamente o que eu acho que é um diferencial aqui, porque as pessoas me contam isso, que é falar da vida real. Então é um assunto muito importante que eu acho que interessa muitas pessoas, que é a remissão de sintomas borderline. A gente chama de remissão de sintomas aquilo que a gente pode falar de um sucesso no tratamento borderline, porque sabemos que não existe cura. É um transtorno de personalidade que se misturou com a nossa personalidade, a nossa formação, e a gente foi formado assim. Então eu queria compartilhar com vocês, talvez foi mês passado, que eu ouvi uma das frases mais tocantes e fortes para mim, que num mundo, isolando todas as variáveis e numa situação impossível, porque eu sou fruto de um tratamento, caso supondo que eu fosse ao psiquiatra hoje, a minha psiquiatra disse que se eu fosse atendida hoje e falasse do meu comportamento, eu não seria diagnosticada borderline. Vocês não imaginam a emoção que eu tive, como eu quis entender, e eu também compartilhei isso com a minha psicóloga e ela concordou. Então eu queria compartilhar com vocês o que eu acho que é diferente na minha vida para eu ter a remissão de sintomas. Lembrando que nada é linear nessa psique nossa. Então, essa remissão de sintomas, ela pode continuar, e ano que vem eu tenho mais coisas para contar para vocês. Eu acredito que ela vai continuar, como também em situações de crise, em determinados momentos que o calcanhar de Aquiles é atacado, o borderline pode aparecer mais forte. Mas eu acredito realmente que não da mesma forma. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Débora Gomes, paciente borderline desde 2013, há 10 anos, e estou aqui compartilhando a minha vida com vocês da maneira mais real que eu posso. Essa caminhada tem tudo a ver com alguns vídeos que eu vou citar, mas tem a ver com todos. Mas eu vou citar o trabalho de formiguinha, eu vou citar o Não Melhora Nunca, pra gente ter consciência do que é tratamento e não utopia. O Terapia para o Borderline, que eu explico por que a terapia ela é fundamental e a parte essencial do tratamento borderline. E recentemente fiz também o vídeo das pequenas conquistas, a gente se orgulhar dos pequenos passos. Assim, então, estou citando aqui esses vídeos, tem também até o vídeo que seria o vídeo inicial do babado do tratamento, que é por que eu vou me tratar. Então, imagina se esses 10 anos eu tivesse me lamentando, repetindo os erros, não querendo encarar o tratamento, eu não estaria aqui agora. Não estou dizendo que eu sou o exemplo mundial de pessoa tratada borderline, mas eu fico muito feliz com o meu trajeto. Nessa playlist de tratamento borderline aqui, eu tô falando sobre as minhas dores e as minhas lutas desde quando eu tinha 5 anos e meio de tratamento. E eu acho muito rico olhar, por isso que assim, tem vídeos que eu olho que assim, eu vim simples, mas teve vídeo que eu tava com a roupa mesmo de ficar em casa, em depressão profunda, e outros vídeos que várias questões ainda eram extremamente complicadas. E assim, eu diria que às vezes, de repente, algum vídeo que eu fiz há 4 anos
talvez eu não conseguiria fazer hoje da mesma maneira, porque os sentimentos mudaram, a gente está sempre em mudança. Então esses vídeos que eu não tinha lavado o cabelo e estava gravando em qualquer lugar e meio perdida, tentando explicar alguma coisa mesmo em meio a toda a dor, é interessante de observar esse trajeto. Não, de maneira alguma eu acho que eu falei coisa errada, mas como a gente sabe, a gente só pode falar daquilo que a gente sente na pele. E hoje eu sinto diferente do que eu sentia naquela época. Então, naturalmente, a minha abordagem aqui tem mudado porque eu tô mais ciente do caminho a ser tomado. Então, esqueci de falar que eu não vejo praticamente nada de comentário aqui. Eu tô lá no Instagram, @EuNãoSouTPB, que ainda estou tentando conseguir falar com todo mundo lá e complemento com reflexões com muito mais frequência do que aqui, porque muita gente me pede vídeo, mas é importante ressaltar que não é fácil fazer vídeo para o YouTube com um tema tão delicado, porque não pode ser de qualquer jeito. Então é por isso que não tem vídeo aqui toda semana, ainda mais porque eles vêm de uma elaboração. Então, e por favor, gente, curte, compartilha, vamos levar isso adiante. Não que eu queira aparecer, mas é porque a gente sabe como tem vídeo que detona borderline, que coloca a gente num rótulo pavoroso. E justamente o meu Instagram, eu não sou o TPB, porque o TPB, transtorno de personalidade borderline, não nos define como pessoa. Não somos mau caráter porque somos borderline. Quem é mau caráter é mau caráter. Se por acaso for borderline, vai ser. Entretanto, pessoas que estão muito sintomáticas, se recusam ao tratamento, elas podem realmente ser tóxicas e ter atitudes que aparentam ser mau caráter e acabam que são mau caráter, mas assim, a gente pensa por trás da intenção, como já foi falado aqui, do descarte, essas coisas muito ruins que o borderline pode fazer sintomático, que vem de uma necessidade de preenchimento de vazio. Mas aí eu quero falar para quem convive com borderline ou outras doenças psiquiátricas ou qualquer coisa, que a gente tem que respeitar o nosso limite e não simplesmente aceitar tudo porque a outra pessoa tem um diagnóstico. Então, no momento que a gente recebe um diagnóstico, é muito importante a gente ter a humildade de saber que a gente tem um caminho a seguir. E em meio a uma sociedade cheia de estigmas, que o preconceito não vem só de fora, ele vem de dentro também. Eu não sou maluca, eu não vou assumir que eu sou maluca. Só que ter um transtorno psiquiátrico não é ser maluca, é ter uma doença como outra qualquer. Bom, depois dessa minha introdução gigante, vamos ao que interessa. O que eu sinto com essa coisa de remissão? É difícil falar, eu vou tentar. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Quem é a Débora? A Débora é a pessoa que eu conheço desde que eu nasci e fui tomando consciência de quem eu era, da minha personalidade, das coisas que eu gosto, do meu jeito de ser, que eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu falo o que eu sinto, eu não guardo. Eu tenho um temperamento forte. E assim, eu acho que eu sou uma pessoa... não tem papa na língua, mas assim, o tratamento ajuda a melhorar o tipo de papa na língua e saber a hora de falar cada coisa. Mas papa na língua não é muito uma característica minha. Então, no meio dessa formação da Débora, veio o transtorno de personalidade borderline, que já foi falado aqui milhões de vezes, de onde é que ele vem, genético, traumas, tal. Vamos aí em outros vídeos. E nesse transtorno de personalidade borderline, como eu já contei, antes do diagnóstico eu senti uma dor pavorosa, um vazio horrível, como se eu estivesse num buraco sem fundo, sem entender aquilo e me questionando. As outras pessoas sentem isso? Se elas sentem isso, como é que elas vivem? Elas não falam isso pra ninguém? E quando a gente está muito frágil, ainda mais numa sociedade que a gente não tem muito essa abertura de estar frágil, muitas pessoas que a gente procura falando da nossa fragilidade, a gente escuta aqueles conselhos, aquelas coisas como se soubessem mais da gente do que a gente mesmo.
Então isso também, vou aproveitar. A gente ter a noção, e não precisa ser arrogante, isso não significa ser arrogante. Você ter a consciência de que você é a pessoa que mais sabe sobre você. Com o tempo de tratamento ou coisas terapêuticas, vocês sabem, eu me enfiei na yoga esse ano e com certeza me ajudou nesse processo e em várias decisões esse ano. Então, coisas terapêuticas também fazem a gente ter mais segurança, entender quem a gente é. Mas mesmo quando a gente não entende quem a gente é, não adianta vir uma outra pessoa e dizer, não, é porque você é isso aqui. Não, a pessoa não sabe. Você está em processo de não saber quem você é e tudo bem. Mas esse seu processo, ele com certeza é mais assertivo, mesmo que doido, do que uma outra pessoa dizendo quem você é. Isso não é arrogância, você não precisa gritar para todo mundo dizendo que você não sabe quem eu sou. Não, isso aí é sintoma borderline e várias outras pessoas também são assim, de tacar aí tudo na cara do outro. Não é necessário. A gente não precisa ficar se afirmando para as pessoas para a gente ter a nossa segurança. Então, eu tento hoje me considerar Débora. E dentro dessa Débora tem características que se assemelham ao transtorno de personalidade borderline. Eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa que quero aproveitar as oportunidades da minha vida. Se for para classificar, eu sempre fui borderline explosiva. E essa intensidade, essa coisa de ir, essa coisa de fazer, ela continua comigo. Essa coisa de eu querer viver histórias com verdade, essa coisa que eu falo do borderline ser filosófico, que as coisas que eu vivo têm que ter um propósito, um significado real. Eu tô aí, tá? Essa coisa de detestar tanto faz. Quem é tanto faz que seja. Mas eu não sou tanto faz. Eu nunca sou tanto faz. Eu posso ser tanto faz se o pão francês for menor ou maior, tá bom, tanto faz. Mas na minha vida, nas minhas atitudes, nada é tanto faz. Uma pessoa que participa da minha vida, minha família, meus amigos, um companheiro, eles não são tanto faz. Uma amiga que eu dou muito valor, eu não vou poder fazer tudo do mundo para resolver a vida dela, porque é uma boa coisa também a galera que empata, que absorve, essas coisas. E o borderline, como ele tem muito sentimento, às vezes ele, né? Um bom parêntese também, eu vi fazendo parêntese. A gente não resolve a vida de ninguém. Eu não resolvo a sua. Você tá vendo esse vídeo, pode te ajudar, mas eu posso estar estendendo a mão, mas o movimento é seu. Então, eu sou uma pessoa que valorizo absurdamente as minhas amizades. Eu quero que as pessoas que realmente, com 41 anos, eu tenho noção de quem são, eu quero que elas fiquem perto de mim. Perto, vamos lá pensar no perto. Não é o perto borderline. O perto borderline é aquele que, se a pessoa não te mandar mensagem todo dia, toda semana, não gosta de mim. Não. Perto é saber que aquela pessoa me ama e eu a amo de volta, e se a gente tivesse sem se falar 6 meses, 1 ano, a minha porta vai estar aberta. Então, isso aí vem com a característica que eu costumo falar muito, que é a leveza. Para de viajar, Débora. Vamos tentar explicar aqui, porque é difícil, tá? Esses sentimentos de intensidade, eu converso muito com a minha psicóloga, que existe aí uma onda de que, principalmente no feminismo, que no Instagram eu falei sobre o feminismo, eu não quero tocar nesse assunto profundamente, que não é a história, mas a gente sabe que hoje na sociedade a gente tem uma mentalidade de não preciso de ninguém, homem não presta, no caso das mulheres, e também o que a gente chama de relações líquidas, que é o tal do Bauman, se você quiser pesquisar, essa sensação que a gente tem, que eu acredito que se você conhece o mercado de paqueras hoje em dia, parece que tudo é assim, beleza, se a gente se encontrar, a gente se encontrou. Não,
eu não entro nessa jossa e eu não vou entrar, porque isso não faz parte do que eu sou e isso vai me fazer infeliz. Isso é autoconhecimento, porque muitas vezes hoje em dia parece que se a gente não se a gente demonstrar um sentimento e se importar com uma relação, por exemplo, você está conhecendo alguém e você gostaria de continuar, parece que isso é vergonhoso. Eu não sei o que aconteceu com o mundo nesses casos, mas felizmente existem exceções. Pensa assim, se você tem a vontade de permanecer no seu relacionamento e batalhar por ele, ou então encontrar um amor, eu te dou parabéns, porque quem não quer isso simplesmente porque não quer, porque não é o temperamento, é uma coisa. Não querer isso por revolta é outra. Eu tô falando isso por quê? Porque não é porque eu tô com remissão de sintoma borderline que eu não desejo o amor na minha vida, que eu não desejo uma relação profunda na minha vida. Uma relação que for tanto faz, eu não quero. Agora, qual é a diferença? Vamos lá entender. Quando a gente está muito sintomático do borderline e a gente de repente conhece uma pessoa, a necessidade absurda de preencher vazio faz com que a gente jogue naquela pessoa expectativas que não tem nada a ver com aquela pessoa. E aí você pensa que você está suprindo uma necessidade sua e na verdade você começa a entrar em locais que não tem nada a ver com você e a vida vai piorando, dedo podre, esse tipo de coisa. Quando a gente tem remissão de sintoma, a gente começa a conseguir avaliar e a perceber com calma, que é uma coisa que não é uma qualidade borderline, com calma com quem a gente está conversando, quem a gente está conhecendo. Isso não quer dizer que para você conhecer uma pessoa precisa de 6 meses. Você pode querer apostar num relacionamento com muito menos tempo do que isso. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. A questão é, você consegue ter mais noção para onde você está olhando. E com isso, você acaba construindo tudo na sua vida melhor. Porque não fica só no relacionamento afetivo. A gente passa a observar a vida. Existe a intensidade? Existe. Mas ela não vai me dominar. Eu vou escolher por onde eu vou e vou ser intensa onde eu escolher. Agora, por exemplo, antes do diagnóstico, eu fazia atividade física loucamente. Aí agora que eu tô fazendo yoga todo dia, e yoga pode ser bem pesado, tá? Isso não quer dizer que eu fico 3 horas fazendo yoga e aulas pesadíssimas. Eu olho pro meu corpo, eu vejo se eu tô mais cansada, se eu não tô, e escolho a aula de acordo com isso, fazendo 1 hora todo dia, e eventualmente não faço uma coisa que realmente me faz bem. Então vem aquela história, sabe, do 880, que tem um vídeo famoso aí há séculos, que é justamente isso que eu falo nesse vídeo. É buscar o caminho do meio. A remissão de sintomas borderline faz com que você perceba esse caminho do meio. E uma coisa muito importante é que assim, os seus ouvidos, a sua interpretação da vida, ela começa a ser subjetiva e não baseada nos seus traumas. Ah, mas eu não controlo a maneira que eu interpreto a vida, eu me sinto realmente atacada por alguém que fala qualquer coisa. Eu sei, eu estive aí, em alguns momentos eu percebo esse ataque, só que não demora muito para eu conseguir pensar, esse ataque não é comigo. E mesmo que fosse, mesmo que a pessoa chegasse, Débora, você é uma idiota e vai ser maluca para sempre. Quem é essa pessoa para falar isso de mim? Quanto mais absurdo seria uma acusação, isso não acontece na minha vida, mas seria uma acusação, menos valor eu dou a essa pessoa. Por quê? Porque eu acabei de falar que quem sabe da minha vida, quem sabe do que eu sinto, sou eu. Então, uma pessoa que resolve me julgar, eu mando para aquele lugar, mas de preferência com elegância. É aquela história, a pessoa quer te ofender, você devolve, você demonstra que você foi atingido, você está sendo atingido. E a maturidade, que eu acho que assim, remissão de sintoma borderline e maturidade, elas andam juntas, claro,
mas você começa a perceber o tamanico das pessoas que de repente querem dizer para você que é falta de Deus e tudo aquilo que a gente já sabe. Você começa a não trazer para você. Tá, por que o borderline traz tanto o que todo mundo fala para ele? Porque houve uma formação psicológica de menos-valia, de se achar uma porcaria, de ser culpado de tudo. Tem 2 vídeos aí, culpa borderline, é uma coisa pavorosa. Então, com isso, como o borderline ele pode se sentir tão horrível e tão mal em desagradar, por exemplo, uma ofensa, uma acusação vindo de fora, ela vai, o borderline sem tratamento vai absorver aquilo como um fato, começar a se questionar de que ele é aquela porcaria mesmo. E em casos extremos até surge a automutilação devido à enorme culpa de eu ser esta merda. Mas não é isso que é a verdade. A opinião das pessoas, cada um tem a sua. Acabei de falar uma frase aqui que isso não tem acontecido na minha vida, esses julgamentos. Por quê? Faz parte do tratamento a gente conseguir selecionar as pessoas que ficam perto da gente. Então, se eu for pensar nos meus últimos meses, né, que eu acho que é aí que eu tenho que avaliar, eu cruzei com pessoas que, caraca, por mim eu não ouvia uma palavra do que elas diziam, porque assim, nada que agregasse. E aí, em vez de eu, de repente, permitir uma aproximação, que essa pessoa ficasse à vontade para falar sobre mim, eu me coloquei num afastamento. Isso eu estou falando, por exemplo, de um familiar, que é aquela pessoa que eventualmente a gente vai encontrar, a gente não tem como que ele desapareça da nossa vida. Então, a gente começa a criar uma postura de ele lá, eu cá. Por quê? Mas como é que a gente consegue ter essa postura? Criando amor próprio e autoconhecimento, que é o que eu sempre falo aqui no Instagram. Porque com autoconhecimento e amor próprio, autoconhecimento, eu sei quem eu sou. Se alguém chegar pra mim e dizer que eu sou incompetente, eu sei que eu não sou incompetente, sabe? E tem também milhões de coisas aí que as pessoas refletem, né? O que as pessoas falam tem muito a ver com aquilo que faz parte delas. Então a gente começa a separar as coisas e entender que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente mesmo. Nossa, fala pronta de meditação. Né, rumo ao mundo superior. Não é, isso é verdade. É uma metáfora que eu já comentei, que é aquela história, no avião, a gente coloca primeiro a nossa máscara para depois ajudar a outra pessoa. Sem a nossa força, sem o nosso autoconhecimento, a gente não consegue a gente não consegue ajudar. A gente não consegue viver um relacionamento saudável. Mas isso eu não estou dizendo para você se desesperar. Ai, meu Deus, eu estou muito longe do autoconhecimento, eu não vou ter um relacionamento saudável. Se você está buscando isso, você está criando estratégias para estar no relacionamento saudável. Porque é uma coisa meio doida, porque parece assim, que o autoconhecimento faz eu achar que eu sou o máximo. Então eu não preciso de ninguém e eu vou estar sempre certa. Não, é o contrário. É o contrário. O autoconhecimento faz com que a gente entenda o que é meu e o que é do outro. E aí tem uma coisa na psicanálise, eu já comentei aqui, que eu adoro, que é quando a gente, isso pro profissional, mas todo mundo que... Não, quer dizer, todas as pessoas em algum momento da vida, em vários momentos da vida, elas escutam o que o outro tem a dizer, às vezes até o outro numa tentativa de desabafar, pedir ajuda. E num relacionamento, é inquestionável a importância do diálogo. Nenhum relacionamento vai ser saudável se as pessoas ficam engolindo os seus sentimentos, se as pessoas têm vergonha de falar os seus sentimentos, ou então, se você está com alguém que você tem desejo de falar o seu sentimento não é acusação, é o seu sentimento. E você percebe que você está do lado de uma pessoa que você não pode falar esse sentimento,
Esse relacionamento, ele não é um relacionamento de bases sólidas. E aí começa a vir a bola de neve, porque todo mundo, ninguém se comunica, e daqui a pouco acontecem algumas coisas, e nossa, eu nem imaginava isso. Mas pode imaginar que aquilo que não tem diálogo vai causar alguma coisa, porque a ideia de construir um relacionamento saudável é a gente, vou voltar ao negócio da psicanálise, que é a gente sair de si para ouvir o outro. E também em qualquer relação. Então, sabe quando a gente conversa com uma amiga e a gente fala do nosso problema e a amiga chega e fala: ai, para com isso, você tá com muita expectativa, você tá exagerando as coisas, esse cara não vale nada, essa pessoa não está saindo dela, não que ela tenha essa obrigação de ter conhecimento psicanalítico, mas ela está falando para você com o julgamento dela, e isso coloca a gente para baixo. Porque assim, eu até falei com a minha psicóloga esses dias, eu vou ter expectativa sim. Expectativa faz parte da natureza do ser humano. Se a gente está esperando alguma coisa boa acontecer, você não vai ter expectativa? Até umas coisas mais simples, você vai fazer uma viagem, você não tem uma expectativa de como vai ser? Então tenha essa expectativa. Expectativa é diferente de idealização. Idealização é aquilo que você já projeta, no caso somente de outra pessoa, você já determina que aquela pessoa é perfeita e vai dar tudo certo. Isso é idealização. Isso é bem capaz de dar uma porcaria, porque você está formatando alguém que não existe. Já a expectativa é um desejo que faz parte da natureza humana da gente de que dê certo. Pô, que coisa mais humana do que a gente desejar que dê certo? É muito melhor a gente desejar que dê certo do que a gente ficar pensando que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, minha vida é uma porcaria, nada dá certo. Fica até difícil dar certo, né? Porque você investe numa empreitada já achando que vai dar errado, as energias que você coloca ali já estão tortas, né? Essas reflexões são importantes, apesar de eu estar viajando. Deixa eu tentar voltar aqui para mim. Eu sinto a remissão borderline, por exemplo, quando acontece uma coisa que saiu do trilho e eu não queria que fosse assim. Eu queria que acontecesse do jeito que estava combinado, do jeito que eu quisesse. Isso é com todo mundo, gente. A vida não é ou sou borderline ou sou perfeito. É isso que tá no vídeo Não Melhora Nunca. Não esperem que o tratamento borderline vai te transformar numa pessoa que não sente dor, porque todos os seres humanos sentem. Então, aconteceu uma coisa que não é o que eu queria. O que vai acontecer? Vai me incomodar. Dependendo da situação, eu posso querer entender. Eu posso ficar triste, ir pro meu quarto e ficar quietinha, porque como eu sou borderline bipolar, eu tenho uma sensibilidade maior do que pessoas que não têm esse diagnóstico. Então, isso é outra coisa de remissão de sintoma. Saber administrar as suas fraquezas, que não tem problema nenhum, cada um tem a sua. Então, se alguma coisa me abala e eu preciso ficar quietinha no meu canto, eu descobri a maneira para eu depois ficar melhor. Olha que coisa positiva. Não é pra gente ficar se martirizando, porque eu sinto muitas coisas. Eu sinto muitas coisas. E na hora que acontece alguma coisa que não é o que eu queria, vamos pensar no borderline sintomático. De repente, a pessoa que tá nesse contexto, o borderline, ele vai falar: mas você fez isso, a culpa é tua, você que causou isso, tal, sem raciocinar. Então, no momento que você tem uma remissão de sintoma, você sente. Só que você sente de uma maneira humana. Você sente uma frustração, você sente insegurança. Porém, você não necessariamente vai sentir raiva. Aliás, a raiva é uma coisa horrorosa e às vezes inútil. Porque se você de repente teve uma decepção com alguém que não vale nada, é humano a gente ter raiva. Mas se a gente está tratado, a gente consegue perceber que essa pessoa não é uma boa ideia para a nossa vida, e essa raiva se transforma em consciência e você sai da situação.
Aí o borderline sintomático, ele sente a raiva e ele quer de qualquer jeito que as coisas sejam feitas do jeito dele e vai ficar teimando naquela situação porque tem que mudar e não pode ser assim, essa pessoa está me desrespeitando e ele não consegue se desvincular daquela negatividade. Isso está tudo dentro dos padrões psicológicos distorcidos, né? Então, o dedo podre. Eu não sei se a psique humana tem capaz de olhar para uma pessoa e perceber, isso aí é porcaria para minha vida. Não sei. Porém, eu sei que se você começar a conhecer essa pessoa que vai dar titica, você vai começar a perceber comportamentos doentios, tóxicos. Estou falando assim, que é coisa que dá para ver logo, né? Comentários abusivos e que não tem nada a ver. Aí o que um borderline com remissão de sintoma vai fazer? Vai entender que ali não é o lugar dele. Vai entender que assim, eu me sinto realmente atraída pelo saudável, pelo bom. Eu não preciso da dopamina, ou seja lá do que for, da briga, porque tem aquela coisa, né, que a gente já conversou, que quando o relacionamento é muito calmo, muito bom, às vezes o borderline fica entediado e não consegue continuar nele. Isso é sintoma, porque dessa maneira a pessoa nunca vai ser feliz. Porque o que faz é tudo bem que o mundo está viciado em dopamina, mas se você parar para pensar, cada um faz o que quer, mas se você quer construir um relacionamento, não vai se conhecendo uma pessoa numa noite e outra na outra que isso vai resolver. Então é natural que um relacionamento saudável, ele entre numa rotina e não vire mais milhões de aventuras e surpresas, mas pode ser muito divertido e existem ganhos que, na minha opinião, são muito maiores. A cumplicidade, você tá com uma pessoa que você sabe que você pode contar, que você conhece, aí você pode falar pra mim, Débora, isso aí eu nunca consegui na vida, eu nunca vou conseguir. Eu tô aqui falando pra você que, assim, eu não sou das pessoas que tive relacionamentos extremamente doentios, mas a minha visão mudou completamente. Então, assim, aquela questão, aquela agonia de repente, conhecer alguém pra preencher vazio, não. Sabe, aquela coisa assim de no sábado entrar no Tinder e se o cara te chamar, eu nem conversei direito com ele, eu vou sair? Não. Netflix tem cada coisa boa, dormir tem cada coisa boa. E a minha yoga? Yoga ou sair com alguém que, sei lá, a minha yoga? Então, vamos dizer que a Débora intensa continua aqui, sabe? Me falaram agora há pouco tempo, ninguém segura a Débora. É verdade. Quando eu quero uma coisa, eu luto pela coisa, eu sou intensa. Eu não tenho medo de lutar pelas coisas, eu sou intensa, eu sou mais intensa que a maioria das pessoas que eu conheço, das minhas amigas. Mas assim, eu até tenho assim, uma coisa que ainda é um ponto fraco meu. Eu sei que a opinião das pessoas não importa, mas eu gosto de demonstrar para as pessoas que realmente são importantes para mim que essa minha intensidade hoje não é a mesma intensidade de 20 anos. A minha intensidade hoje faz parte de mim, eu não quero perder ela não. Eu gosto dela. Só que ao mesmo tempo com essa intensidade, eu desenvolvi habilidades de esperar, mesmo que isso seja difícil. Então tem um vídeo aí chamado Necessidade do Outro, que eu falo como as horas elas andavam extremamente devagar devido à total ausência de identidade dentro de mim, de me bastar comigo mesma. E agora não. Agora eu posso pensar assim, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Mas o que eu posso fazer em relação a isso? Um vídeo para vocês? Encontrar uma amiga? Dormir mais? Aproveitar para organizar aquele monte de roupa que eu tenho que ajeitar? Ou seja, você para de carregar o peso enorme e a dor 24 horas. Não é que ela não venha. Às vezes eu tenho um sentimento de tristeza, vazio, mas um vazio diferente, tá? Não é o mesmo vazio, não é. Não que ele não me visite, vamos dizer que nos últimos 2 meses ele me visitou 2 vezes, o extremamente profundo. E a gente sabe que o borderline tem ele 24 horas. Então a gente começa a perceber assim a diferença de, pô, tô chateada com essa situação, como é que eu vou lidar com isso, que merda, de o vazio absurdo.
Tanto que quando a gente está extremamente sintomático, arrasado pelo vazio, a gente não consegue se mexer. E quando a gente está chateado, queria que fosse de uma maneira diferente, sem estar sintomático, a gente aproveita, bom, isso está acontecendo. Então eu vou fazer o que com isso? Como é que eu prefiro lidar com isso? Encontrando uma amiga, ficando em casa, tal. Você vai pensar e aquela frustração, seja lá qual for, ela não vai te dominar o dia inteiro, porque essa frustração não te define. Essa frustração não define a sua vida, entendeu? É apenas uma frustração. E essa frustração, ela pode ser causada se ela for causada por uma pessoa que fez maldade com você, você vai perceber, você vai ter noção de que aquela pessoa não é para ficar na sua vida e você, dependendo da circunstância, vai administrar essa saída da pessoa da sua vida. É porque, né, existem várias situações, tem aquela pessoa que é só bloquear, porque já aconteceu de eu ter num dia normal, daqui a pouco a pessoa vai e me manda um monte de mensagem pavorosa, bloqueei tranquila. Por quê? Isso tem, o último exemplo que eu lembro aí tem mais de um ano. Bloqueei tranquila, porque eu li o que a pessoa escreveu falando isso, aquilo ali de mim, e eu olhei, isso não sou eu, vai se tratar, bloque. Bloque por quê? Eu não tô aqui para ajudar todo mundo, eu poderia tentar ajudar essa pessoa, mas eu não estava no lugar de ajudar essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa tava me xingando, a pessoa tava colocando as neuras dela em cima de mim. Então não tem como, porque se eu falar qualquer coisa, vai ficar aquela coisa infernal. Então bloque. Já quando é uma outra situação, né, que de repente você mora com a pessoa, de repente tem um vínculo maior, existem outras estratégias. Mas desde que você saiba que eu tenho que sair, eu não pertenço, porque isso que a pessoa está falando de mim não sou eu. Não estou dizendo para vocês que eu lido com isso com a maior tranquilidade do mundo. Dependendo da pessoa que me acuse, a minha resposta vai ser diferente, a minha elaboração vai ser diferente. Só que isso não é borderline, isso é pessoa, isso é ser humano. Uma coisa é você ser xingado pelo cara da feira, outra coisa é no seu relacionamento de 3 anos começar a ouvir um monte de titica. É muito mais difícil você elaborar, ser desvalorizado por uma pessoa para quem você investiu energia. Isso não é borderline, isso é ser humano. É muito difícil descrever tudo isso, mas vamos dizer que hoje eu tenho a consciência que o que acontece ao meu redor não é contra mim. E se for contra mim, foi o que eu falei agora. Out. Agora, as intempéries, os imprevistos que existem na vida, eles não são contra mim. Por quê? Porque eu não sou o centro do universo. O borderline, ele tem um paradoxo muito louco, que ao mesmo tempo que ele se sente uma porcaria, volta e meia ele se comporta como o centro do universo, porque tudo tem que acontecer conforme o que ele quer, e aquela história de pisar em ovos, se não for do jeito que quer, vai dar um escândalo e tal. E aí vem aquela ideia, né, da criança que não cresceu, e é muito difícil viver assim. É muito difícil a gente ficar abalado com tudo e achar que tudo é pessoal. E se tudo é pessoal, vem a tal da culpa. Então teve uma outra vez que eu falei sobre uma análise que eu gostei, que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu posso ter todas as boas intenções do mundo, mas eu posso errar com você. Percebendo que eu errei, e na hora que você falar pra mim, Débora, eu acho que você não foi muito legal comigo por causa disso, por causa daquilo, como é que é a remissão? Não é aquela proteção automática de dizer, não, você que é o cúmulo do absurdo. Não, você consegue parar e ouvir a história da psicanálise, sair de mim do que eu achei, porque eu achei que não tinha problema nenhum que eu fiz. Mas eu vou sair das minhas concepções e vou ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. E vou avaliar. Eu posso ter várias reações nessa situação. Eu posso pedir para pensar mais um pouco, porque eu discordei de alguma coisa, mas é muito diferente você falar assim, olha, eu gostaria de pensar mais um pouco sobre isso, refletir, depois a gente conversar, ou então dizer assim, olha, eu entendo o seu ponto, mas eu penso diferente. Isso é tratamento, isso não é tratamento se você escuta de uma pessoa, Débora, você fez uma coisa que eu não gostei. O que é que eu fiz que você não gostou? Peraí, deixa de ser fresco. Isso, principalmente o border, aqui eu tô falando mais do border explosivo, porque é o que eu sou, tá? É difícil descrever isso tudo, mas
vamos dizer assim, dar o tamanho que a coisa tem para a situação é uma dificuldade para o borderline, porque ele se acostumou, devido a todo o seu crescimento, formação, a que tudo seja acusação, tudo seja crítica, que o mundo pode desabar a qualquer momento. Na verdade, o mundo pode desabar a qualquer momento, sim. Só que não é o tempo inteiro. É aquela história, você tá num relacionamento, aí você vai ficar pensando que o relacionamento pode acabar a qualquer momento. Você vai acabar com o relacionamento, porque não tem jeito, a gente tem que investir nas coisas para que elas funcionem. Então, isso tudo eu acho que não tô falando que eu sou exemplo de pessoa e daqui a pouco eu posso trazer aqui outra visão. Mas eu acho que isso tudo é ser adulto. Entender que a vida não é do jeito que a gente quer. Mas mesmo a vida não sendo do jeito que a gente quer, a gente deve sim fazer o nosso melhor para atingir os nossos sonhos. Só que uma coisa muito importante é a gente entender que a nossa parte nessa coisa de atingir os nossos sonhos é apenas uma parte. A gente só pode fazer aquilo que é da nossa alçada. Em relação às outras pessoas que a gente gostaria que participassem do nosso sonho, aí a gente já não tem muito poder. A gente tem o poder de ser agradável da gente fazer as coisas que a gente acha que seriam legais. Mas se mesmo assim a pessoa não quiser, ou não tiver maturidade, ou agir de uma maneira mau caráter, isso não tem a ver com a gente. Aquele gaslighting, eu te traí por sua culpa, isso não existe. A gente tem que entender onde é que a gente pode se mexer. E dentro disso a gente faz o nosso melhor. Infelizmente é assim, a vida não vai ser do jeito que a gente quer. E a maturidade vai fazer a gente entender que é isso aí. E mesmo assim a gente pode ser feliz. Há 10 anos eu não fazia a menor ideia de como a minha vida estaria hoje. E eu tive que lidar com todas as coisas que saíram do controle. E isso vai te dando. Mas também tem gente que fala, então o borderline depois dos 40 anos, que eu tenho 41, né? Ele melhora? Ele melhora se ele se tratar. Tem gente com 40 anos muito sábia, até que não tem transtorno, enfim. Tem gente com 70, 80 anos que só reclama o dia inteiro, né? Então, não, isso aí é um mito. O tratamento, ele vem de olhar para dentro, do autoconhecimento, do videoterapia para o borderline. Bom, já ficou longo pra caramba, e eu não sei se eu falei tudo o que eu queria, foi tudo da minha cabeça, e me dá aí um feedback se você gostou, e eu só queria dar a esperança de que a remissão de sintomas borderline, ela existe. O Dr. Daniel Fox até fala que são 80% dos pacientes, acredito, sejam aqueles que levam tratamento a sério, né? Sei lá. Mas a remissão de sintoma borderline não é o fim do sofrimento. O fim do sofrimento nunca existe. Se você quer entender um pouco melhor sobre que o sofrimento faz parte da nossa vida, procura aí um livro de Nietzsche, que é muito interessante, porque nós somos pessoas que vamos viver coisas boas, coisas ruins, temos vazio, temos felicidade, e esse negócio de vida Instagram, esquece. Quando você olhar aquela vida perfeita e pensar, nossa, eu não tenho essa vida, lembra de mim, vem aqui ver meu vídeo com meu penteado francês e leia as dificuldades que eu tenho, que até quando eu viajo, que teoricamente eu estou mostrando paisagens lindas, eu compartilho com vocês das minhas dificuldades. Por quê? Porque o mundo está em falta de vida real e é o que está na minha alçada. Eu não posso resolver o seu transtorno. O que está na minha alçada é poder compartilhar o que eu penso para tentar ajudar. E devido aos feedbacks positivos que eu tenho recebido, eu continuo aqui rumo aos 100 vídeos na playlist Tratamento Borderline. Até a próxima.